Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal Astrologia em Foco. Comigo, astróloga Tita Zapata, isso se você não me conhece. E este vídeo aqui é uma sequência daquele postado ontem a respeito de Plutão. Aliás, eu venho falando de Plutão aqui há alguns dias. Aliás, desde o ano passado, quando Plutão chegou na energia de Aquário pela primeira vez, depois de muitos anos. Plutão tem uma órbita em anos terrestres em torno de 245, 248. Então, imagina o tanto que ele é lento, quanto ele demora. Como você viu, e se você não viu, aqui já vai um convite. Em algum local aqui, você vai encontrar o card, o direcionamento para o vídeo que eu postei mais recente de Plutão, e um outro na época em que Plutão chegou a primeira vez em Aquário. Você vai encontrar também aqui na descrição do vídeo o link que te leva para eles. É sempre importante saber de uma forma coletiva, de uma forma global, como essa energia vai agir. Claro que aqui não é uma aula de astrologia. Aqui é apenas o meu propósito nesses vídeos é trazer para vocês um pouco da informação geral do que acontece com essa energia tão fortíssima, transformadora, conectada com poder, mas também que se conecta e se liga muito a ressentimento e por isso mesmo tem uma grande capacidade regeneradora. E este signo que sempre está relacionado com o coletivo, com o social, com os grupos, com a rede ao longo do planeta de conexão entre as pessoas. Agora, é importante também entender o que é que este planeta, Plutão, adentrando neste novo ciclo de 20 anos, porque agora ele vai ficar transitando por Aquário 20 anos, portanto, ele vai transitar por uma ou duas casas do seu mapa astral natal por 20 anos. Veja que é um ciclo mais longo, que as coisas não acontecem num estalar de dedo. Ela vem se formando como uma grande onda. E a hora que ela adentra na área do mapa da pessoa, se ali ela encontrar planetas pessoais, o que são planetas pessoais? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Digamos também que a sua conexão com Saturno e com Júpiter é muito forte. Quando isso acontece, é claro que o que aquela área do mapa indica para você será extremamente atingida. Tanto para o lado positivo, quanto para algumas dificuldades, porque Plutão representa o que está escondido, o que é inconsciente. Plutão ele traz à tona as situações para serem solucionadas e ou deixadas de lado, o que é muito difícil para nós. Nós somos seres apegados, mesmo que sejam situações de dor, de dificuldade, a gente sempre se apega como uma tábua de salvação. E Plutão vem dizendo, não, é necessário cortar e olhar para o novo, para o que vem vindo. Dessa forma, é importante, claro, que você tenha o seu mapa astral natal. Se você tem, eu gostaria que você olhasse aonde está o início, o primeiro grau de Aquário. Aqui você vai encontrar o símbolo de Aquário e você também analise no teu mapa aonde está esse primeiro grau. Qual é a área que vai ativar? Lembrando que ao longo desses 20 anos, muitas pessoas vão ter Plutão ativando duas áreas, duas casas. Eu vou dar também aqui um exemplo para vocês de quando a Aquário ele ocupa duas casas no mapa de uma pessoa. Portanto, são duas áreas que vão ser atingidas. Se você tem o signo de Aquário quase todinho em uma casa, essa área fica com um foco muito mais intenso. Caso contrário, serão duas áreas que serão ali mexidas e ativadas. Se você não tem o seu mapa astral natal, é importante que você entre no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você vai encontrar o astro.com, que é um site que eu confio bastante para poder trabalhar com os gráficos de astrologia. Claro que você vai precisar fazer o quê? Se cadastrar. Você vai colocar seu e-mail, vai criar uma senha e pronto, é só isso que você precisa para o cadastro. E aí você vai procurar ali aonde está o mapa, o desenho, o gráfico do mapa. Eu vou colocar um link, caso você não consiga achar, por esse segundo link você já é direcionado para essa parte da página. Ali eles vão pedir o que para você? Seu nome, que você coloque a data de nascimento
e o horário. Gente, o horário é muito importante. Por quê? Porque eu preciso saber qual que é o seu ascendente para saber qual das áreas, qual das casas este Plutão vai estar ativando. E eu falei para quem não tinha horário que eu ia dar uma dica, isso no último vídeo. E qual que é a minha dica? Se você nunca prestou atenção, na sua certidão de nascimento você tem um horário. Normalmente, olha, dificilmente a gente encontra uma certidão de nascimento sem horário. Eu vou dizer que eu encontrei uma apenas. Isso eu falo a partir de 1950, 60. É normal ter horário. Mesmo as anteriores, eu também encontro horário. Claro que aí a pessoa que vai fazer o registro diz, olha, nasceu às 5, às 6, ou perto do sol nascer, então se calculava mais ou menos o horário. Não, era um horário completamente correto. A astrologia, ela é matemática, ela precisa deste horário para poder saber qual que é o posicionamento dos planetas, dos luminares. Então, dá uma procurada na sua certidão de nascimento e ali você vai com certeza encontrar esse horário. Ou então pergunta para a mãe ou para alguém que esteve perto de você neste nascimento. Porque só assim saberemos qual que é efetivamente a área que Plutão vai estar ativando. Você coloca o horário, vai pedir também o seu local de nascimento, você digita a cidade. Se for uma cidade muito pequenininha que não apareça, você pega a cidade mais próxima e vai testando o nome das cidades, você vai achar uma próxima, o país e clica, vai aparecer o gráfico. Neste gráfico você vai procurar o símbolo de Plutão que está aqui, o símbolo de Aquário que está aqui e vai olhar com atenção qual que é a área. Você vai encontrar números que indicam aonde está acontecendo este movimento. Se você acha que isso é tudo muito complicado e você precisa de ajuda, que tal fazer o seu mapa astral natal? Eu estou aqui esperando por você. Agora, se você preferir fazer com outra pessoa, existem alguns profissionais bastante sérios. É só você encontrar um e se consultar com essa pessoa. Mas, se você quiser fazer comigo, você também vai encontrar aqui embaixo na descrição deste vídeo como entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp. Certo? Então, vamos comigo aqui? Vamos olhar aonde está Plutão no teu mapa astral? Vamos saber? Claro que sempre a gente começa por onde? Pela casa 1. A casa 1 do mapa, ela representa como a gente vai se conectar com o outro. É o nosso ascendente. Como é que eu me porto? Como é que eu quero que o outro me enxergue? Como é que eu vou me vestir? Qual que é a minha aparência? Também fala da minha saúde. Por quê? Porque representa a minha parte externa do corpo. Como é que eu vou mostrar para o outro? Saúde em relação a alguns questionamentos, algumas transformações que nós temos que passar. A pele, a nossa pele é o maior órgão do corpo. E ela vai ser um movimento físico de mostrar para o outro como eu sou, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho psoríase. Eu tenho uma doença autoimune que marca a minha pele de vez em quando. É muito raro, eu tenho pouquíssima, mas eu sei, conheço muitas pessoas com psoríase extensa que pode ter aí algumas marcas mais fortes e aparentes, que vai fazer o quê? Trabalhar com o quê? Com o emocional desta pessoa. Vai trabalhar como a sociedade enxerga. Uma outra doença psicossomática de pele é o vitiligo. Quantas pessoas não se ressentem, não sentem tristeza, não se escondem por possuírem uma doença que não é contagiosa, que não vai fazer mal para a pessoa, mas mexe com o quê? Com a sua aparência. Aqui eu trouxe apenas exemplos bem simples de como a gente mexe com a aparência. Você quer um outro exemplo? O cabelo. O cabelo é algo que faz o quê? Uma moldura do nosso rosto. Os homens estão mais propensos à calvície. As mulheres um pouco menos, mas desde o ano de 2020, muitas mulheres têm percebido o aumento da perda capilar, em decorrência de problemas de saúde que surgiram aí com este vírus. Assim que isso vai mexer também com a autoestima, com a forma como essa pessoa se mostra para o exterior. Os homens, eles estão mais acostumados, mas ainda assim, eles estão fazendo o que agora? O que eu acho incrível, eu conheço algumas pessoas que fizeram e ficaram realmente muito bem. Transplante capilar. E estão tendo sucesso. Por quê? Porque eles querem aquela aparência com o cabelo, porque eles se portam com o cabelo. Outros não se preocupam, preferem raspar e preferem continuar assim. Então, isso vai atingir cada um de uma forma. Mas voltando aqui para Plutão na casa 1, além dessa parte de saúde, que pode ser agravado, por quê? Pelo excesso de ressentimento. Porque Plutão, ele tem esta palavra,
pelo lado sombra, ressentimento em excesso, e pelo lado luz, ele tem o quê? A regeneração, a cura. O conseguir sair daquela escuridão de ressentimento para uma cura. Quando ele consegue fazer esse processo de cura, ele também é uma pessoa que se capacita para levar essa cura para o outro. Assim que ressentimentos, o que pode apresentar para a pessoa na forma como ela se lida com a sociedade? Ela pode se tornar extremamente amargurada, pode fazer o mesmo movimento que Hades, Plutão, fez, que é se esconder no inconsciente, no inframundo, que é fechar-se dentro de si mesmo. E aí ela vai fazendo o quê? Fazendo com que esse ressentimento cresça muito mais. Ele se torna tóxico e ataca todo o nosso corpo, nossa mente, a nossa espiritualidade, nosso campo de energia. Ao contrário, algumas pessoas podem sim fazer esse movimento de se fechar para dentro de si, mas no intuito de quê? De iluminar essas sombras, de poder fazer fluir, surgir aqui o processo de autocura. A fênix, que renasce daquelas cinzas, que é muito como você se enxerga e como o outro te enxerga. Algumas pessoas podem ter essa conexão no ascendente mais leve, ela pode simplesmente querer mudar o cabelo, ela pode de cor ou de porte, de comprimento, ou ela também pode querer trocar a sua forma de se vestir. Então, existem pessoas que entram em grupos, principalmente isso é muito com jovens. Então, aqueles jovens que gostam, estão mais conectados com uma música mais pop. Então, ela vai, eu uso esse termo, nem sei se esse é o correto, mas ela vai fazer o quê? Ela vai se conectar com pessoas como a Sophie Taylor, como ela se veste, como ela age, ou outras, né, nessa faixa etária. Ou então, são adolescentes que já têm aí do berço dos pais, que são roqueiros, e eles gostam de vestir-se com preto, de usar aquele metal mais pesado, as botas. É só um exemplo. Daí você vai percebendo que existem vários grupos, várias tribos, e que as pessoas se conectam com essas tribos, e elas podem mudar a forma de se mostrar para o mundo neste período. Também, o que a gente pode falar aqui é que, pelo positivo, além de você conseguir fazer as suas curas, trabalhar com aquilo que é o seu ressentimento que você guarda e que muitas vezes você mostra para o outro de uma forma através de manipulação, você também pode perceber que tem uma grande capacidade de entrar em contato com o desconhecido, com aquilo que o outro não vê, que o outro não enxerga, com o campo de energia. Isso se chama, traduzindo assim rapidinho, em mediunidade. É quando você consegue olhar e perceber que existe mais do que a matéria. E que você pode se conectar a grupos que estão nesse caminho de estudar o campo de energia, até física quântica também entra aqui. E esta pessoa, ela passa a utilizar estas ferramentas para o processo de cura e para o processo da cura dos demais. Porque a hora que ela se cura, ela começa a curar tudo que está à sua volta. E também podem ser pessoas que deem início a um processo de transformação social. Através da sua transformação, transformando esse grupo ao qual está inserida. Casa 2. A casa 2 do mapa, o que ela representa? Ela vem falando sobre os nossos valores, como nós enxergamos os valores. Como nós lidamos com as finanças, como nós vamos em direção a construir aquilo que queremos, como gerenciamos o que é nosso, é a nossa força e a nossa ação. Aqui na casa 2, o que nós podemos perceber quando o Plutão está nessa área é que começa a crescer uma preocupação, ela fica exacerbada, ela fica exagerada com as finanças. Por quê? Plutão é poder. Plutão também tem a manipulação. Ele está numa área que indica finanças e segurança emocional. O que acontece? Quando existe essa preocupação com o material, com aquilo que eu possuo, com aquilo que eu quero construir, com aquilo que eu quero chegar e ter, possuir, a posse, eu sei que isso representa poder na sociedade. Então, eu passo a ter, por um lado, olha o ressentimento aqui na área 2, ressentimento de quem tem, porque eu ainda não consegui chegar lá. Então, esse é o polo mais sombra de Plutão na casa 2. É o ressentimento por aquele que conseguiu, acha que é injustiçado e sofre.
E às vezes essas pessoas começam a perder aquilo que possuem, porque eles querem tanto conseguir mais, eles querem tanto crescer financeiramente, que acabam abrindo mão por N motivos daquilo que possui, daquilo que já possui, daquilo que já tem. Então, Plutão numa casa 2 pode indicar perda, sim, mas, por outro lado, pode indicar grandes ganhos. Não necessariamente você vai ter que passar por perdas, você pode chegar aos ganhos. A partir do momento que você percebe, que você entende que este ressentimento por não ter simplesmente afunda a pessoa. Quando ela entende, quando ela compreende que ela tem dentro dela o poder de construção, que ela tem dentro dela a capacidade de chegar aonde ela deseja, e não vamos querer também chegar ali no topo do mundo, porque muitas vezes isso não vai trazer a nossa felicidade. Nós temos que ver o que é que traz a nossa felicidade. Aí, quando isso acontece, você vai conseguir fazer esse processo de cura, e desse ressentimento que poderia estar aí atrapalhando o seu crescimento financeiro e material, você vai ter, sim, um renascimento nesse setor. Você vai ter, sim, uma grande capacidade de conseguir, de construir. Veja, às vezes, pessoas que têm condições financeiras muito melhores, quando elas entram com Plutão nessa casa 2, ela não vai mirar a tudo aquilo que ela já construiu. Porque este ressentimento contra quem tem mais, quem está acima dela, pode vir como um fermento. Por quê? Porque se ele é o diretor da empresa, ele quer chegar a ser presidente. Mesmo que ele tenha que estar no lugar do dono daquela empresa. E isso, muitas vezes, atrapalha, sim, o desenrolar profissional daquela pessoa. Veja que não é só quem não tem dinheiro que entra nesse processo de ressentimento, mas quem tem também. Lembrando que a segurança emocional se baseia muito no ter, no possuir. E nós temos que lembrar que nós somos ser. Muito importante isso, tá? Tinha mais alguma coisa que eu queria falar da casa 2, além desse aspecto, mas agora me fugiu. Vamos então para a casa 3. A casa 3, ela diz e ela indica situações com pessoas do meio ambiente. O que é o meio ambiente? Está fora do teu lar, está fora da tua casa. Os teus vizinhos, a tua vizinhança é o meio ambiente. Os teus irmãos, primos, pessoas que estão ali, que estão fora, fazem parte do teu convívio, mas não estão dentro do lar, da casa, efetivamente. Essas pessoas também podem ser amigos. Sabe aqueles amigos que consideramos muito? Eles também são inseridos numa casa 3, nessa conexão de primo e irmão. Quando falamos de comunicação, falamos de casa 3. Casa 3 indica todo tipo de comunicação, seja verbal, seja escrita, fala de documentos. A casa 3 também representa transporte, o ir, o vir, o movimento físico, o deslocamento e o comércio. Sabe aqueles cursinhos de curta duração? Também são casa 3. Aqui, pode ser que a pessoa comece a perceber que a comunicação, ela se torna mais consciente de que a comunicação é revestida de poder. E que essa comunicação pode trazer este poder para ela. Pelo lado sombra, o que vai acontecer? Esta pessoa pode se dar conta, ficar alerta, de que existem manipulações em questões de comunicação. Seja comunicação verbal, seja comunicação escrita, sejam documentos. Essa pessoa começa a perceber que sim, que existe todo um esquema de manipulação. Então vai fazer o quê? Vai fazer com que isso aqui, ou essa pessoa jogue para dentro do rancor dela, do ressentimento. Então ela se ressente, ela se fecha, ela vai usar toda a capacidade de comunicação que ela possui num ato de rebeldia e de querer virar esse jogo e passar a ser esta pessoa a que manipula e a que controla. Isso aqui é o lado sombra. Estou sempre começando pelo lado sombra. Para depois ir para o lado luz, para o equilíbrio, luz, para que a pessoa perceba como é que ela pode trabalhar esse aspecto. Aqui em nenhum momento é assustar ninguém. Simplesmente falar, essa energia que está aí fora. Cada um vai trabalhar com ela conforme tiver esse conhecimento. Se percebe esse aspecto já em si, ela começa a trabalhar. Por quê? Pelo lado de equilíbrio, pelo lado luz, o que acontece é que esta pessoa,
reconhece esse poder, ela reconhece essa capacidade de manipulação, mas ela não vai utilizar isso para ter vantagem sobre os outros, de uma forma negativa. Ela vai utilizar isso para mostrar para as pessoas o que estas pessoas podem estar enxergando que elas não estão vendo. Veja que interessante. Algumas pessoas, porque Plutão é muito sarcástico, o jeito de se comunicar usa muito o sarcasmo, sabe? Aquela piadinha mais difícil. Então, muitos podem se ver aí já com essa capacidade de falar com certo sarcasmo, fazer com que aquela pessoa pare, analise, pense, por que está sendo dito isso? Esta pessoa, quando ela é consciente que ela é manipulada, ela pode ser envolvida em falcatruas, mentiras, disse-me-diz, fofoca, fake news, ela começa a despertar e ela passa a ser uma pessoa que mostra essas mesmas manipulações, essas mesmas mentiras, esse mesmo fake news para os demais. Veja, aqui a casa 3 também fala sobre comércio e sobre o comércio da comunicação. É só olhar à nossa volta e perceber como canais de comunicação impressa, que é pouca, mas ainda tem, comunicação nas redes sociais, o quanto elas utilizam deste poder para fazer com que você, por exemplo, compre algo que você não precisa. Ou para fazer com que você não compre algo que você gostaria, por quê? Porque aquele grupo não concorda com a filosofia política daquele outro grupo. Exemplos aqui que eu estou jogando para vocês. É um período bastante complicado em relação à documentação, em relação à comunicação, ao movimento, ao transporte, conectado com questões de poder e a necessidade da transmutação. Claro que quando a pessoa se dá conta desse processo todo, ela passa a ser um veículo extremamente positivo e ele consegue alcançar as oportunidades para se curar, se regenerar e com isso regenerar a todos que estão à sua volta. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio agora, eu nem tinha pensado nisso, nem coloquei aqui no meu roteiro, que é aquela rede de boas notícias. Mesmo as boas notícias podem ser manipuladoras. Como é que a gente vê uma boa notícia manipulando para o positivo? Quando percebemos videozinhos ou notícias de pessoas que estão ajudando outras desinteressadamente. Eita, quase não sai. Essas pessoas se unem, são grupos, fazem marmita, entregam para as pessoas que estão na rua, levam roupa para aquelas que estão passando frio, tentam ensinar, formam grupinhos para ensinar nas praças as crianças com dificuldade na escola, e formam também grupos para cuidar das crianças quando os pais têm que trabalhar e não têm condições, e não tem creches. Essas pessoas fazem as coisas desinteressadamente, elas se unem em grupos. Lembrando que nós estamos com Plutão em Aquário, grupos. Espectros sociais. Isso aqui é o positivo. Mas podemos perceber também algumas pessoas, e vamos dar exemplo de redes sociais, em que essas pessoas elas usam de atores para construir algo dizendo que ela está ajudando aquela pessoa. Então ela vê uma criança no farol ali pedindo ou vendendo balinhas, essa criança começa a conversar com a criança quer ganhar, sei lá, um presente, ela quer comida para casa, como acontece muito. Essa pessoa pega o seu celular e ela vai fazer um grande vídeo, vai produzir. Por quê? Porque com isso ela vai fazer o quê? Atingir mais pessoas. Só que ao mesmo tempo que ela atinge esse grupo maior de pessoas, ela utiliza isso para sua propaganda particular. Então ela vai utilizar isso para ganhar e crescer mais seguidores. Ela vai ajudar essa criança? Vai. Mas quanto ela foi ajudada com isso? Quanto ela ganhou de poder coletivo frente às pessoas com isso? Existem pessoas que se tornaram, digamos assim, profissionais dessa área. Ajuda? Ajuda. Mas se ajuda muito mais. Com isso eu não quero dizer que eu sou contra de jeito nenhum. Eu só quero dizer que o poder é exercido da mesma forma, com pesos diferentes. Aqui eu tenho que fazer uma propaganda, porque eu preciso comprar arroz, eu tenho que ter feijão, eu preciso, para fazer as marmitas, eu preciso de roupa. Então eu vou fazer uma certa propaganda dizendo, olha, quem quiser pode doar. Mas eu estou representando um grupo, não estou representando uma pessoa. Normalmente é assim que acontece. Aqui é uma pessoa que aparece. Certo?
Acho que deu para entender, né? Espero que não exista aqui nenhum mal entendido, porque a comunicação ela tem que ser a mais clara possível. Começando aqui esse exemplo, através dessa explicação toda que eu dei para vocês. Quando você utiliza essa capacidade, você leva a cura. Você se cura e cura os demais. Claro que isso significa que as ONGs não possam ter pessoas que ganhem por aquele trabalho. Por quê? Porque ela está dispensando o dia dela para ir recolher a roupa, para ser o motorista do caminhão. Ela tem que ter um salário. Ela precisa ter um ganho, porque ela precisa pagar a luz, ela precisa pôr comida na mesa dela. Ela precisa também complementar a aposentadoria. Não é? Esse fator não é o errado. O errado é quando você utiliza isso para crescer muito socialmente e se fazer extremamente famoso, e aí você acaba deixando um pouco de lado até esse processo de curar a si e curar ao outro. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Plutão na casa 3 forma grandes influenciadores. Então, cuidado, presta muita atenção como você vai influenciar. Tenho certeza que você pode ser um influenciador de cura e de equilíbrio para todo esse grupo com o qual você está envolvido. E envolvida. Quando eu falo envolvido, eu estou usando o gênero humano, ok? Casa 4. A casa 4 é a base familiar, é o lar. Então, é a figura de pai e mãe e a figura da família que você construiu e vive agora. E também a sua casa, o seu apartamento, o local onde você vive. A parte material da onde você vive. Claro que quando Plutão chega numa casa 4, a gente já percebe pela energia de Plutão que é necessário fazer algumas transformações. Pessoas que têm problemas com a figura de pai e de mãe vão entrar aí num processo de mergulhar dentro dessas dores. Vão conectar quem? As crianças interiores feridas de cada um de nós. Sim, nós vamos olhar para a nossa criança machucada lá naquela primeira infância e vamos pensar o que é que eu posso fazer para sair deste ressentimento por algo que eu acreditei, porque eu não sei tudo o que aconteceu com o meu pai e com a minha mãe. Eu não sei, mas me atingiu, eu me senti atingida. Então, como é que eu faço para trabalhar isso? Para regenerar este processo? Você começa, pode ser que comece buscando mais solidão. Sabe aquelas pessoas que se afastam um pouco dos demais? Ficam mais no quarto, ou então vai cuidar do jardim. Não tem tanta aquela coisa de estar no coletivo dentro de casa com a família. Pode ser um processo de Plutão aí na casa 4. Onde eu preciso entender, onde eu preciso me fechar um pouco mais. Isso pode acontecer no positivo, quanto pode vir para o negativo. E quando vem para o negativo, o que é? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, fobia por estar no meio de pessoas. Tudo gerada por medos que muitas vezes são imaginários e que surgem lá naquela primeira infância. Nas questões com pai e com mãe, principalmente se existe o pai ou mãe muito dominador, muito controlador. Se você tiver planetas pessoais, aí vai depender dos planetas pessoais que estão aí nessa casa 4. Como também na 3, na 2, eu já comentei. Quando toca planetas pessoais, cresce mais em direção àquele assunto daquele planeta. Enfim, aqui o que nós podemos perceber é que a questão da privacidade passa a ser algo muito essencial. Quem tem filhos adolescentes, que esse filho adolescente está com Plutão na casa 4, entende bem do que eu estou falando. Esse jovem se enfia no quarto, fecha as janelas, fecha a porta, tudo muito escuro, e está ali, ou preso numa tela, hoje em dia numa tela, né? Antigamente as pessoas gostavam de ler. Hoje as pessoas estão nas redes sociais ou nos jogos, ou então trocando mensagens com grupos. Aí é onde mora o perigo. Você, pai e mãe de adolescentes, precisam entender que esses adolescentes vão ter que trabalhar com o poder, com o comando, com o controle. A sociedade não é boazinha. A sociedade é controladora. Então, este pai e esta mãe têm que mostrar que tem este poder dentro de casa e que tem que colocar ordem, mas nunca, jamais esquecendo do amor. Porque não adianta ser um pai carrasco e não vai resolver nada. Tem que ser um pai que tenha poder na palavra, poder na ação. Por exemplo, se você fala para o seu filho adolescente, você ultrapassou todos os limites com a internet, você vai ficar 2 horas sem internet. Vá se movimentar, vá andar, vá ler um livro, vá estudar, faça alguma coisa. Essas 2 horas você não vai ter internet. Esse pai, essa mãe não pode voltar atrás. Tem que ficar as 2 horas. Se a pessoa definiu que é um dia inteiro sem internet, vai ter que ser um dia inteiro sem internet, sem o celular, sem a comunicação.
Percebe? Isso não é ser carrasco, é mostrar limites. Esses jovens estão buscando limites. E quando eles não encontram dentro de casa, para onde eles vão? Para os grupos que estão lá fora. Eles não vão pegar as perninhas e sair para esses grupos. Dificilmente. Eles vão começar onde? Pelas redes sociais. Se você não tem adolescente, não está com esse processo, é você que está com esse Plutão na casa 4, preste atenção. O que é que você está trazendo da sua fase de infância com pai e com mãe para ser trabalhado agora? Porque você vai se fechar um pouco. Nesse processo, você pode encontrar o quê? A cura, a regeneração da sua relação com a sua família atual, que às vezes o marido, a esposa se fecha mais, está um pouco mais distante dos filhos, até entender todo esse caminho, para que possa depois ser uma pessoa que venha a ser alguém que se curou, e quando essa cura acontece, passa a ser o curador de outras famílias. Mas para isso, primeiro você tem que se curar, primeiro você tem que regenerar suas relações dentro do lar, dentro da família. Pessoas que são, sabe aqueles que fazem conselhos matrimoniais, que trabalham, até psicólogos, terapeutas que trabalham com casais, ou então nas igrejas, nos grupos, existem pessoas que fazem esse trabalho. Você só consegue fazer isso a partir do momento em que você passou por isso, em que você se regenerou, em que você curou. Aí você se torna um grande curador. Outro fator aqui é a parte física do lar, ok? Pode ser que você comece a sentir uma vontade gigantesca de mudar de casa. Não, eu quero mudar daqui, eu não quero continuar aqui, se eu estou numa casa, eu quero para um apartamento, se eu estou num apartamento, eu quero para uma casa. Pode ser que eu queira ir morar num local lá, numa cidade menor, pode ser que eu queira ir para um centro muito maior. Cada um tem a sua história e a sua vivência. Mas existe uma vontade de mudar de casa, mudar de lar. Alguns se afastam da família, podem ir em outra direção, pode sair para fora até do país. Outros podem encontrar problemas na estrutura deste lar. Então, por exemplo, Plutão vai falar muito que está abaixo do solo, no subsolo. Problemas de infiltração de água, de encanamento, nesse sentido. Sempre é bom olhar as estruturas do lar, se está tudo certo, se aquela viga está certinha, se não existe nada fazendo com que perca um pouco a estrutura desse imóvel. Alguma coisa nesse sentido, mas sem medos, sem apavoramentos. Simplesmente sendo realista e olhando. De vez em quando eu tenho que fazer aqui uma análise deste solo, se eu tenho um muro de arrimo, se eu tenho um solo muito arenoso, ou que antes tinha sido muito... por exemplo, tipo pântano, alguma coisa eu tenho que fazer aqui para proteger este imóvel, esta casa. Certo? Casa 5. Na casa 5, nós vamos encontrar uma área de criatividade. Todo tipo de criatividade. Seja criatividade como um filho, que vem até do ventre, ou com um filho que vem do coração, independente, porque é filho do mesmo jeito, com crianças, com jovens, e com atos de criação de envolvimentos afetivos e emocionais. Casa 5 é a casa da alegria, da diversão, daqueles encontros de happy hour, mas também da paquera, do crush. Sabe aquele primeiro envolvimento com a sexualidade? Também é uma casa 5. Quando Plutão está nessa área da criatividade, você, por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe se você quer ser pai ou ser mãe, pode ser que nos próximos anos você corte essa vontade. São pessoas que não sabiam muito bem se queriam ter filhos, e de repente falam assim, não, melhor não. Eu vou me dedicar, por exemplo, eu posso ser alguém que cuide de jovens, que seja um professor, que seja um artista, sabe? Alguém que cuide desse mundo de criatividade, de alegria, de lazer, mas necessariamente essa pessoa pode não querer ter filhos. Então pode ser que algumas pessoas comecem a sentir isso. Outras pessoas que já têm filhos podem perceber que essa relação com os filhos passa a ser algo um pouco mais complicado. Por quê? Porque o poder vai entrar aí no meio. Questão de poder de manipulação. Pode ser que essa pessoa queira ir com muita sede ao pote no poder e no controle desses filhos, e esses filhos se rebelam. Pode ser que essa pessoa não tenha nenhum poder, nenhum controle, e o filho tome o poder e o controle de dentro de casa, de dentro da relação, né, pai e filho. Então, é negativo esse aspecto. Se você não ouviu Plutão na casa 4, eu recomendo que você ouça. Pode ser que aconteça esse processo aqui com questão de filhos. Agora, vamos colocar isto na relação com atos de criatividade em geral. São pessoas que vão usar do sarcasmo, do controle, da manipulação para fazer esses atos criativos. O que você quis dizer com isso? No negativo, pessoas que sabem
como devem falar, como devem fazer, como devem agir para manipular, para que aquilo que aquela pessoa quer aconteça nesses setores. Ela faz as coisas por debaixo do pano. Vou dar um exemplo tonto aqui, mas que é interessante para as pessoas entenderem. Eu estou passando por uma situação complicada financeira, então não estou a fim de gastar com isso? Acho que não. A arte, para quê? Os canais de TV são ricos, os artistas são ricos. Não, eu não vou pagar TV a cabo, não. Essa pessoa faz uma coisinha chamada gato. Ela consegue lá por um dinheirinho, um aparelhinho que destrava tudo para ela. Ela está fazendo o quê? A desvalorização dos atos criativos das demais pessoas. Podemos concordar que existem alguns conglomerados aí que são multimilionários? Sim. Mas quantas pessoas têm emprego com isso? Ou então um artista. Esse artista é um compositor, ele compõe uma música, ele grava aquela música, a música estoura, só que todo mundo usa sem pagar nada para ele. E o tempo que ele perdeu? E o ato criativo dele não é valorizado? Então, acho que o exemplo já serviu para os atos criativos conectados com a arte, com a diversão. Cuidado também com jogos, tá? Porque a casa 5 fala de jogos. E Plutão fala de poder. E Aquário de coletivo. Cuidado com jogos, que as pessoas também podem se envolver muito aí com processos de jogos, de azar. Jogos coletivos como bingo, a liberação dos cassinos, que pode estar chegando aí. Esses jogos pela internet. Muito cuidado, porque a pessoa pode se viciar, entrar num vício, porque Plutão também representa vício quando está no negativo. No amor, o controle daquele crush, o ciúme excessivo, eu quero estar com aquela pessoa, preciso daquela pessoa, passa a ser uma obsessão. Amor não é obsessão. Ou você sente isso, ou a pessoa sente isso por você. Você atrai pessoas obsessivas, pessoas que querem controlar também você emocionalmente. Veja que a casa 5 tem um monte de aspectos aí. Quando a pessoa é consciente do seu próprio poder, quando ela é consciente até onde ela pode usar a manipulação de uma forma luz, de uma forma positiva, levando o entendimento para o outro, ela vai se curar, ela vai se regenerar, ela não vai permitir abuso para a sua vida, para qualquer ato de criação, para com filhos, para com relacionamentos, crush, com nada. Essa pessoa passa a ser muito autossuficiente e não vai aceitar jogos de poder no amor e nas relações. E quando ela passa por esse processo de cura, o que ela faz? Ela leva essa cura para o outro. Quando a pessoa tem a autoestima, a autovalorização, entende o que é o poder dela, o poder que ela tem, até onde ela pode ir, até onde ela pode permitir que o outro vá, é um processo maravilhoso de autocura. E essa cura é vista por todas as pessoas que estão à sua volta. Casa 6. A casa 6, ela representa todo tipo de rotina que nós tenhamos na vida. E especialmente a rotina de trabalho. Sabe aquele trabalho do dia a dia que rende dinheirinho? Então, principalmente. Casa 6 também fala de saúde, tá? Eu analiso no mapa astral, principalmente a 6 e a 12 e um pouco a 8 também. A casa 6, ela pode fazer com que você se torne o quê? Uma pessoa fanática por trabalho. Sabe aquela pessoa que só trabalha, 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 trabalha? Por quê? Porque ela sabe que isso vai trazer o dinheiro e vai trazer o poder que essa pessoa quer ter. Todos nós queremos dinheiro, todos nós também queremos poder. Mas o poder tem que ter um equilíbrio, ele não pode passar para um exagero, para uma manipulação. Por quê? Estaremos entrando aonde? Estaremos entrando em confronto com quem é superior. Porque nós que temos Plutão na casa 6, digo por mim que eu tenho Plutão na casa 6, quando você não enxerga esse Plutão pelo lado equilibrado e positivo, você vai entrar em combate com quem está lá em cima. Por quê? Porque você quer o lugar daquela pessoa. Então, imagina você numa empresa, numa instituição, e você é o gerente. Você quer ser o diretor. Mas para ser diretor, o teu diretor tem que sair. Então, o que acontece com algumas pessoas que vão pelo lado negativo, pelo lado sombra do poder da manipulação na casa 6? Vão tentar derrubar aquele diretor. Só que essa pessoa esqueceu que acima do diretor tem o presidente, ou o CEO. O que vai acontecer? Essa pessoa lá em cima é que vai escolher quem vai ser o diretor. Então, muitas vezes, este Plutão aqui, ele é tão manipulador que ele dá um jeito de se aproximar de quem está acima para tentar manter a possibilidade daquele cargo. E ele vai com todas as suas ferramentas obscuras para conseguir isso. Este é um Plutão negativo quando a gente fala em relação a trabalho.
a rotina do dia a dia relacionada com o emprego. Também pode acontecer essa luta de poder quando abre uma vaga com pessoas que estão à sua volta, que têm a mesma possibilidade de alcançar essa vaga. É claro que todo mundo quer mostrar que é eficiente, que tem a capacidade daquele comando, só que tem que ser feito de uma forma correta e não de uma forma manipuladora por debaixo dos panos, causando inconvenientes para o outro ser derrubado. No equilíbrio no positivo, essa pessoa quer, sim, ela quer crescer, mas ela pensa, eu vou trabalhar, cuidado só com o exagero, porque então na casa 6 exagera no trabalho, eu vou me colocar ali, eu tenho certeza que eu vou ser visto, e se eu não ser visto aqui nessa empresa, eu posso estar olhando para fora e vendo qual a outra empresa que está precisando da minha capacidade de trabalho. Essa pessoa se coloca em direção com esse poder correto, com essa questão de manipulação de informação no positivo. Eu preciso achar uma outra palavra para essa manipulação positiva, que é a oratória. Saber falar, saber se colocar. Esse é o positivo. Para você conseguir alcançar isso que você deseja. Para que você consiga ter um emprego melhor, um ganho financeiro melhor. Lembrando que casa 6 é rotina. Então, rotina de esportes, rotina de cuidar da saúde entram aí. Todo nesse sentido. Cuidado com excesso. Mas cuidado também com você se deixar levar muito por pensamentos negativos, por tristeza, por ansiedade, por depressão, por síndromes de pânico. Porque aí você dá o poder que você tem, que é enorme, para o outro. Você dá a capacidade do outro te manipular. E não, você tem esse poder. Tome cuidado com algumas situações de viroses. Pode ser um período em que as viroses começam a ficar um pouquinho mais constantes. Cuidado com o seu fígado, porque o fígado ele faz a limpeza, né, do sangue, ele tira toda aquela sujeira do sangue, ele é um filtro. Então, o fígado também está ali nele a questão do excesso de rancor. Sabe aquela raiva? Mas não a raiva positiva que te movimenta, aquela que vira um rancor, que se transforma num ressentimento, ela é filtrada pelo fígado. Por isso, algumas doenças psicossomáticas podem surgir. Certo? E as relações com as pessoas também podem ser complicadas. Podem ter problemas aí nos grupos por causa dessa situação. Agora lembre-se, da mesma forma que nas outras áreas, se você consegue compreender todo este processo, lembre-se que a astrologia, ela indica as possibilidades, mas ela não é fatídica. Não quer dizer que isto vai acontecer, porque você, cada um tem um tipo de evolução, um tipo de entendimento. Então, ninguém é padronizado, ok? Isso aqui é uma coisa geral. Então, eu tenho que trazer de alguns aspectos para que você entenda o que significa essa energia. Na casa 6, você, em relação à saúde, pode se tornar uma pessoa que se cure e pode ser, sabe aquela pessoa que faz a cura e leva a cura para o outro? Sabe os curadores? Terapeutas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas. Gente, a gama de cura para em relação ao outro é imensa. Mas primeiro é necessário se curar. Lembrando também que essa cura pode ser a nível coletivo, certo? Casa 7. A casa 7 é a casa das parcerias. Seja a casa do casamento, seja a área do mapa que indica a sociedade, a parceria comercial. Então aí, já percebe-se que se Plutão fala de poder, se Plutão tem a questão do ressentimento, do mergulhar dentro de si, do se isolar, pode acontecer problemas com as parcerias, com o casamento. Algumas pessoas podem se separar. Quando Plutão chega na cúspide da casa 7, você começa a perceber que a tua relação, que o teu casamento pode estar passando por processos difíceis, relacionados com o controle, com o ciúme, excesso de ciúme, ou com o controle do outro, ou ser controlado pelo outro, que isso também acontece, com Plutão na casa 7. É importante você perceber como é que você lida com o poder quando você está com uma pessoa amada, com uma pessoa que você tem um relacionamento fixo, sério. O que é que pode ser transformado neste relacionamento para que de fato ele passe por uma transformação, por uma transmutação, mas não tenha que chegar ao fim? É possível? Alguns chegam ao fim, outros não. O que é possível trabalhar aqui? Excesso de ciúme, trabalhar ciúme. Excesso de poder de uma das partes, ou de ambos? Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar com essa questão de poder dentro das relações. Já na questão da sociedade, caso aqui da parceria comercial, é a mesma coisa. Vem nesse mesmo sentido. Às vezes a pessoa quer controlar demais o outro.
Porque o outro tem que fazer aquilo que ela acha que tem que ser feito nessa parceria. E, de repente, não é bem assim que aquela pessoa está se sentindo. E você também pode ser que tenha que abrir um pouco mais para entender o que eu preciso mudar nessa parceria, que ambos precisam curar, o que pode ser transmutado para que ela seja mais rentável. A obsessão, em primeiro lugar, tem que ser jogada para fora. Não dá para continuar com obsessão, ciúme, ressentimento. E tome cuidado também que algumas pessoas que infelizmente podem se encaminhar um pouquinho, porque chegou o momento de uma separação, essa pessoa pode simplesmente falar, não, eu jamais vou ter um relacionamento. Casamento, isso não é para mim. E essa pessoa se isola, se fecha e entra cada vez mais no ressentimento. Todo mundo tem o seu período de luto, certo? Esse período de luto deve ser respeitado, mas se fechar, não vai ser a melhor das ferramentas para a cura. Quando você consegue perceber todo este processo e quando você começa a sua transmutação, começa a jogar para fora todas aquelas sujeiras, aquelas sombras, aquela questão de ter que controlar, aí você vai ser o seu curador. Você vai curar a sua relação e você vai ser uma pessoa capaz para curar a relação dos outros. Sabe aquela pessoa que financeiramente ensina as demais pessoas a lidar com as parcerias comerciais, financeiras? Você pode ser uma dessas pessoas. Sabe aquele que é um conselheiro de casamento, de matrimônios? Você pode ser uma dessas pessoas. Sabe aquele terapeuta que trabalha trazendo aí um equilíbrio de poder entre pessoas, pais, filhos, irmãos? Independente, você pode ser uma dessas pessoas. Porque você vai ser a grande fênix de regeneração e curando a sua vida vai curar dos outros, como em todas as áreas que Plutão se encontra. Então, ele é muito poderoso como um projeto de cura. Casa 8. A casa 8 fala sobre o dinheiro do outro. Pode ser sociedades? Pode. Mas normalmente é onde você administra, gerencia o que o outro possui e com isso você também cresce. É a área da sexualidade. Por quê? Às 5 a gente paquera, a gente tem até aqueles primeiros encontros, hoje fala date, né? Na 7, você tem um relacionamento mais fixo. Mas na 8 é onde você aprofunda. É onde você sente aquela sintonia de dois que se tornam um em todos os níveis. Essa é uma casa 8. Aqui, quando você... Vou falar primeiro do emocional. Quando você tem um Plutão numa casa 8, você vai trabalhar muito com as questões de poder, com essa simbiose, com essa pessoa. Eu vou só citar aqui palavras-chave para o negativo de uma casa 8. Sadomasoquismo. Controle pelo poder do outro, inclusive poder infligir dor. Você com o outro, do outro para com você. Nessa mesma situação, dentro de um equilíbrio, dentro do ato sexual, dentro da sexualidade, existe gosto para tudo. Quando duas pessoas, vamos dizer aqui de uma parceria, tá? Quando duas pessoas estão ali, prazer, sentindo o seu prazer, os dois estão de acordo com os atos praticados, equilíbrio. Isso não significa que nós vamos falar que é errado, que é totalmente errado. Não. Desde que a parceria esteja de acordo. O que é combinado, está acertado. Agora, se um dos dois quer o controle e impõe o outro contra a vontade dessa pessoa, totalmente negativo. E esse relacionamento tem que acabar, tem que cortar. Relações abusivas podem surgir para serem o quê? Eliminadas. Isto pelo lado tenso. Aqui existe um processo de cura. A pessoa que percebe que está com o outro, mas está exagerando no controle, ela começa a fazer uma cura do próprio controle e do próprio poder dela. Ela passa a trazer esse poder para ela, não dar o poder para o outro, equilibrar as questões de poder, de gostos e desejos. Não pode ser do jeito que ela quer e também não pode ser somente do jeito que o outro quer. Tem que existir uma simbiose aqui de poderes. Não pode ter jogos de poder, porque senão acaba essa relação. Quando a gente vai para o financeiro, nós encontramos a mesma situação. Porque as finanças já representam poder. O sexo também representa poder. Não é? As finanças representam poder. Então, imagine que você está ali dentro de um aspecto de sociedade, onde um quer mandar mais que o outro. Onde um bate na mesa. Não, o que eu disse é que está correto. Um pouco. Mesmo que você seja um sócio menor, ali, o montante do dinheiro, a sua voz tem que ser ouvida. Então, você não pode permitir que uma pessoa utilize desse poder absoluto sobre você. Você também não pode ter esse poder absoluto.
Você não pode se ressentir, porque dentro deste processo de administração e gerenciamento do que é do outro, esse outro tenha mais que você. Porque esse outro cresce e você também cresce, porque você também vai ter o lucro. Se não for através de um dividendos, você vai ter através do seu salário. Percebe que tudo no equilíbrio faz crescer em todos os sentidos e traz a cura? Então, essa casa 8 é necessário tirar a erva daninha desse excesso de vontade de controlar o outro, esse excesso de poder. Um outro tema de casa 8 é a morte. Por quê? Porque a morte é algo que me conecta com o meu inconsciente, com aquilo que eu já, por exemplo, fui em vidas passadas para quem acredita em reencarnação. Então, representa também uma área de muita mediunidade, de muita conexão com as minhas experiências passadas. Agora, se você não acredita em reencarnação, tem o menor problema. Por quê? Porque também fala da nossa ancestralidade, do nosso DNA. Esse DNA, no físico, traz a cor da pele, a cor do cabelo. Você pode mudar um pouco, fazendo um bronze, você pode mudar um pouco, tingir o cabelo, mas a sua essência não vai mudar nunca. Percebe? Então, a casa 8 vai trabalhar com esta questão. De você ter esse poder de trabalhar com essas fases, de ter que soltar, de ter que liberar a vida. São pessoas, curadores, que trabalham com pessoas que estão no momento do seu desligamento de vida. São pessoas que sentem essa conexão com esses temas e que vão trabalhar para a cura de quem vai, para a cura de quem fica. Normalmente, essas pessoas passam por processo de ter que liberar essas coisas. Elas passam pelos seus próprios lutos, pelas suas próprias dores. Elas se tornam grandes, imensos transformadores, reformadores, trazendo a consciência de que não existe só essa parte física aqui, de que nós somos muito mais. Um recadinho aqui. Pode ser que nesse período você passe e enfrente problemas com heranças, sabe? Aquela questão de herança, discussão por herança, ou por seguros, alguma coisa nesse sentido. Casa 9. A casa 9, ela representa tudo que está lá fora, o que é o estrangeiro, os estudos superiores, as universidades. Sabe quando você vai se especializar em algo? Está no casa 9. Quando você faz um doutorado, um mestrado, um PhD, um pós-doc, é tudo casa 9. Quando você olha para outras culturas diferentes da sua, é casa 9. Quando você se conecta com a espiritualidade religiosa, com a religiosidade, é casa 9. Aqui, o que pode acontecer é que você, entrando com esse Plutão na casa 9, você pode começar a contestar os poderes dessas universidades. Você pode falar assim, mas espera aí, por que eu tenho que ter esse papel assinado? Se eu for para a prática, ou eu consigo muito mais que isso, eu posso crescer muito mais que isso aqui que está sendo ensinado, isso aqui eu estou perdendo tempo. Sabe o que acontece? Eu conheço algumas pessoas que fizeram cursos demoradíssimos e que simplesmente, quando vai fazer a última prova, a prova final, fala, não vou fazer isso não, e abandona. São Plutão de casa 9. Pessoas também que dizem assim, dentro deste aspecto de cultura que eu vivo, de espiritualidade que eu vivo, isso não me cabe mais. Eu sei que existe mais, eu tenho que buscar dentro de mim, porque dentro de mim eu vou ampliar isso aqui, eu vou para fora. Então essas pessoas começam a ser grandes buscadores de espiritualidade, de religiosidade. Quando eles conseguem trazer isso para o equilíbrio positivo, eles vão ser gurus, se transformam até em gurus. Primeiro vão passar pelo lado do aluno, daquele que aprende, para depois ensinar. Eles vão em jornadas profundas de autoconhecimento, trazendo sabedoria. Esse é o lado positivo. Lado negativo são pessoas que querem controlar pelo poder. Então eu me aprofundo em algo para poder saber como é que eu vou controlar o outro. Porque eu quero ser aquela pessoa que controla. Sabe aquele guru que controla um grupo e acaba indo para um lado muito difícil, complicado? Existem pessoas que podem ir para esse lado. Lembre-se, a energia está aí disposta, mas você vai conectar com aquilo que você determinar, que você se reconhecer. Se você percebe que você vai estar um pouco mais dominador e controlador, então você vai trabalhar com esse domínio, com esse controle. Saindo do ressentimento, vindo aqui para uma regeneração. E você pode se transformar numa pessoa que leve cura de uma forma coletiva, de uma forma científica, inclusive. Pode ser um grande professor, um grande mestre.
Mas para isso você tem que aceitar que existem todos esses caminhos a serem seguidos. Lembre-se que o conhecimento também é poder. Quando você usa isso de forma correta, você transforma um mundo. Casa 10. A casa 10, ela representa a nossa carreira social e nosso status social. Então você imagina que é o cume da montanha onde nós vamos subindo para conseguir o quê? Subir. Tanto financeiramente como em poder, materialmente. Quando nós temos Plutão numa casa 10, nós vamos passar por situações parecidas com Plutão numa casa 6. Nós vamos entrar em disputas de poder dentro da nossa profissão. Então, podemos entrar na disputa de poder com quem é superior num primeiro momento muito mais facilmente. Por quê? Porque é difícil para quem tem Plutão na casa 10 ter um superior que comande. Porque essa pessoa tem uma noção de poder próprio tão intenso que ela acaba não aceitando o poder do outro. Ela acaba entrando em choque com quem tem mais poder que ela. Tanto socialmente quanto profissionalmente. Aqui, a pessoa que tem Plutão na 10, ela busca o poder. O poder vem através de um posto de trabalho, o poder vem através do dinheiro que ela acaba conseguindo cada vez mais. O poder vem dentro de comando que ela está envolvida. Aqui, acho que é extremamente necessário trabalhar com os ressentimentos. Lembre-se que nem todo mundo pode estar no cume da montanha. Você imagina uma montanha e se todos quiserem ser aqueles que estão enfincando ali bandeirinhas no cume, essa montanha vai cair, por mais firme, forte e rígida que ela seja. Não dá. Cada um tem o seu nível de movimento. Existem pessoas que elas já estão ali determinadas para chegar no cume, outras, não, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter assim, uma carreira de sucesso, mas eu não preciso ser o presidente ou CEO. Eu não preciso comandar esse rol de empresas de forma mundial. Gente, eu estou aqui na gerência, tenho um bom trabalho, tenho salário, coloco todo o meu conhecimento em prol desse crescimento coletivo, estou feliz com o que eu tenho. Existem pessoas que estão assim. A grande maioria é assim. Não significa em nenhum momento que você não possa almejar algo maior. Não é isso. Simplesmente é você reconhecer o seu poder e o que esse poder pode trazer para você de felicidade. Porque muito poder pode trazer um horror para a vida da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês dessas guerras que estão acontecendo pelo mundo. É uma guerra por poder. Dinheiro e por poder. Imagina esses cabeças desses grupos. Eles querem o poder absoluto, o controle do planeta. O que é que eles têm que pagar para isso? Percebe? Será que isso vai trazer felicidade para algum deles? Agora, uma pessoa, como o exemplo do Mahatma Gandhi, que queria o poder para liberar a Índia do jugo britânico naquela época. Sem as guerras, mas ele mostrou todo o poder da espiritualidade dele e ele comandou o povo dele para isso. Como Mandela na África do Sul. E por aqui a gente acha que já pode parar nos exemplos que dá para entender. Existe poder para trazer também o reconhecimento do poder individual de cada um, o de quanto aquela pessoa vale, de quanto aquela pessoa ela tem a condição de alcançar aquilo que ela deseja, sendo que ela não vá para o lado negativo e obscuro crescimento. Aqui, entender que você pode se encontrar o sucesso. Então, uma 10 traz sucesso. Mas veja, qual que é o nível de sucesso que não vai te comprometer. Que você vai ser feliz e que você vai poder também ser um curador na carreira dos outros. Aqui nós podemos trabalhar com pessoas que já tiveram a sua carreira profissional, que sabem como trabalhar no mercado, que ajudam outras pessoas a alcançarem esse poder, a alcançarem esse crescimento na carreira. Bem interessante isso. Também aqui eu queria já colocar um exemplo entre essa casa 10, a casa 8, a casa 6. Essas três casas falam de dinheiro, de poder relacionado com o dinheiro, certo? Temos um exemplo na sociedade que todo mundo conhece, que é o Francisco de Assis. Francisco de Assis era de uma família rica, poderosa,
e que quando ele reconheceu a miséria que vivia o grupo social em que ele estava inserido, ele vestiu, tirou todas as suas vestimentas, saiu nu, abandonou tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele queria usar o poder que ele tinha com a espiritualidade, com as suas crenças, com as suas verdades, para o crescimento de todos, para cuidar daquele que não tinha. Foi uma escolha que ele fez. Nós temos aqui, nos dias de hoje, uma pessoa que também vem de uma família que tem bastante poder, dinheiro. Eu acho que o primeiro nome dele é Eduardo. Eu já acompanhei vários vídeos dele. Eu não lembro agora o nome certo, correto? Qualquer coisa eu deixo aqui embaixo, porque eu também não estava no meu roteiro. Essa pessoa abandonou a boa vida que tinha para poder ser o quê? Um artista nas ruas. Se tornou o título de filósofo das ruas. Ele ganha dinheiro para sobreviver? Claro, nós temos que comer, nós temos que vestir, mas não é uma pessoa que se ficou concretamente preso no poder que a família possuía, no dinheiro que a família possuía. Ele foi buscar, primeiro, entrou em processos autodestrutivos, porque ele mesmo conta, para depois ele poder levar esse processo na autocura dele, levar esse processo para os outros. Ele o faz através da filosofia, da arte, do pensamento. Exemplo de pessoas que têm Plutão na 6, na 8 e na 10, quando elas conseguem fazer essa regeneração. Sair dessa briga, dessa luta de poder ferrenho e entender que o poder está na tua mão. E o poder de ver até onde você quer ir. Até onde traz a tua felicidade e a felicidade que está à sua volta. E quando você reconhece isso, levar isso para os demais. Casa 11. A casa 11 é a casa da regência natural de Aquário. Casa 11 representa os grupos, o coletivo, a sociedade. Nós temos Plutão entrando na casa 11, aí nós temos a energia do que nós vamos viver nos próximos 20 anos. Profundas transformações sociais. Plutão esteve em Capricórnio, que representa o que eu acabei de falar. As estruturas financeiras comandando tudo, um grande poder, a centralização na mão de um pequeno número de pessoas, de todas as demais do planeta. Quando Plutão entra em Urano, a conversa vai começar a mudar. Porque, no primeiro momento, ele vai, claro, desandar tudo. Como exemplo dessa pessoa, desse influencer que sai nas redes sociais, falando sobre esse processo de abandono do que ele tinha, ele caiu aonde? Ele caiu no reino de Hades, ele caiu no submundo, ele caiu em situações nada positivas, até ele reconhecer que ele não podia ficar em extremos. Ele não queria ficar no extremo da riqueza, mas também não dá para ficar no extremo, no negativo, porque ali você não consegue ver a luz. Então, o que ele faz? Ele entra no processo de regeneração, de autocura. A casa 11 é onde a sociedade vai perceber o seu próprio poder, os grupos, as pessoas dentro dos grupos vão estar trabalhando com questões do poder, o alto poder e o poder do coletivo, e vão estar aí passando por transformações. Como é a casa 11 de uma pessoa, né? No seu caso, você que tem aí Plutão na casa 11, isso vai acontecer entre você e o coletivo que você convive, o grupo que você está. Pode ser que você mude de grupos de amigos, pode ser que você se afaste de algumas pessoas que querem o controle, pode ser que você perceba que você é a pessoa que quer controlar e vá trabalhando isso com esses grupos. Pode ser que você perceba que através da união de todos, utilizando o racional mental de Aquário, você possa ser um reformador social. Alguém que, de fato, vem trazer uma transformação para a sociedade como um todo. Abrindo fronteiras. Num primeiro momento, elas fecham. Num primeiro momento, é o que nós estamos vivendo. O diferente é o culpado. O estrangeiro é o culpado. O pobre miserável é o culpado. Entendeu? Quando o Plutão está em Capricórnio, é assim. Ele vem mudando as estruturas materiais de poder, do dinheiro. Quando ele entra em Aquário, ele muda essa estrutura financeira do poder, mas a nível coletivo. Então, os grupos começam a despertar e esses grupos vão trabalhar na energia de Aquário, que no positivo, que depois que passa todo esse aprofundamento aí, na parte menos clara, na parte mais escura, o que vai acontecer? Vai vir a luz, vai surgir o quê? O esclarecimento do poder coletivo. A divisão da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Por isso, que não significa que o Plutão entrou em Aquário, que vai tudo ser resolvido. Não é assim, não. Nós vamos passar por profundas transformações. E que tem Plutão na casa 11 vai passar isso na sua vida pessoal, com os grupos aos quais está inserido ou inserida.
Casa 12. A casa 12, ela fala dos finais de hospitais, de clínicas, de prisões, de locais onde nós ficamos reclusos, de momentos em que temos que ficar fechados mais dentro do nosso lar, da nossa casa, por N motivos, até porque torceu o pé ou porque pegou uma gripe. A casa 12 também é a casa do cuidar do outro, tratar do outro de uma forma sem esperar nada em troca. Quem tem muitos planetas de uma casa 12, ou são médicos, enfermeiros, terapeutas que trabalham na área da saúde como um todo, inclusive quem limpa, tá? Os faxineiros de hospitais. Sim, não é só aquele que lida diretamente com o paciente, mas quem mantém a estrutura desse paciente. Como também advogados que se dedicam às causas sociais, coletivas, enfim. Nesse sentido, quando o Plutão chega numa casa 12, é necessário tomar muito cuidado para não entrar num processo de autodestruição. Por quê? Porque a pessoa vai se fechar dentro dela, ou ela começa a perceber que existem inimigos que estão ocultos, mas que ela começa a sentir que esses inimigos ocultos estão se aproximando, que estão cerceando até a sua própria liberdade. Pode acontecer surpresas, não são tão surpresas, porque Plutão tem essa sensibilidade de perceber, casa 12 também é uma área mediúnica, e ela pode perceber que isso vai deixando ela tão tensa, tão nervosa, tão ansiosa, que ela pode gerar as doenças psicossomáticas, de uma forma a despertar o DNA, porque a casa 12 são doenças crônicas. Nós sabemos que o nosso DNA vem ali doenças que podem ser heranças, que são heranças da nossa ancestralidade. Então, podem surgir doenças crônicas, que surgem através desse nervoso, desse estresse constante, desse isolamento também. As pessoas podem tentar se fechar porque acham que o mundo é perigoso, que o mundo ele é controlador, mas nós temos que entender que, normalmente, nós também somos controladores. Por isso, percebemos esse controle que vem do mundo. E se esconder do mundo não vai resolver o problema. O problema é reconhecer o teu poder, reconhecer o tanto quanto você é controlador, trabalhar isso para o quê? Para um renascimento, para uma cura, para uma autocura. Cuidado com o medo excessivo. Plutão numa casa 12 pode trazer muito medo. Se trabalhar com medo, baixa o padrão vibratório. Baixando o padrão vibratório, vai entrar mesmo um monte de energias negativas. É necessário o quê? Sintonizar com o positivo, sintonizar com essa parte de iluminação. Então, é extremamente poderoso, curativo, regenerador. É uma fênix. Você tem todas as condições de vencer esse processo. Quando você consegue trazer isto para o positivo, se reconhecer, saber do seu poder, saber como utilizar esse poder lá para fora, para o coletivo, não se esconder do mundo, você vai ser aquela pessoa que vai trabalhar com o inconsciente do grupo coletivo, com o inconsciente da sociedade. Você vai ter o poder curativo trabalhando com o inconsciente dos outros. Por quê? Porque você reconheceu esse inconsciente e trabalhou com ele. Porque você se curou. Porque você tem esse poder e essa capacidade. Um recadinho interessante para quem tem Plutão na casa 12, presta atenção nos seus sonhos. Teus sonhos vão trazer muitas respostas. Tua conexão com o inconsciente e com o inconsciente coletivo vai te ajudar a se reconhecer e a levar este reconhecimento para cada um que faz parte desse coletivo. São pessoas também que se dedicam extremamente a trabalhos voluntários. Pessoas que podem perceber que querem ajudar os outros, mas nem querem aparecer, mas querem ajudar as demais pessoas. São os grandes, os verdadeiros curadores. Bom, gente, terminamos aqui esta descrição de Plutão nas áreas. Eu gostaria de convidar vocês a sempre ver o lado do equilíbrio positivo. Se perceber uma pitadinha ali para o lado sombra, trabalhar com isso. Terapias, grupos de espiritualidade, de religiosidade, aquilo com quem você se conectar. Reconheça, você é uma pessoa de poder e o poder não é negativo quando ele é utilizado para o crescimento de todos, para que todos possam ao mesmo tempo compartilhar as benesses que este planeta pode nos oferecer. Não entre em lutas de poder desnecessárias. Cuide de você. Você é o ser mais importante. E não leve esse lado sombra como algo que vai acontecer taxativo na tua vida. Lembre-se, existem N variantes. A astrologia, ela não é fatídica. A astrologia, ela não vem para trazer temor.
Ela vem para mostrar que ali pode existir uma pedra que pode ter um tropecinho. Se você pode desviar por aqui, você não vai tropeçar. É assim que a gente traz aqui o movimento dos planetas nesse céu astral. Te convido, se você não me segue, a se inscrever, a apertar a sinetinha, a curtir, compartilhar e comentar o que você está achando deste processo todo. Eu fico muito feliz com a sua presença até este momento e eu vou me despedindo até o vídeo que já vou colocar daqui a pouquinho a respeito do Sol e Aquário para esses próximos 30 dias, quando os aquarianos vão fazer aniversário. E todos nós vamos viver essa transformação relacionada ao coletivo. É o primeiro passo em direção a ela. Tchau, até o próximo!